Um nome. Um nome. Uma marca. Uma marca. Palco de Estrelas. 8 de Abril, um dia que fica para a história da Habitat Portugal e, neste caso, para a Domus. A Domus é tão só e simplesmente o centro que alberga a Habitat Portugal em Braga. Muitos foram os presentes, muitos voluntários. O Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, marcou presença também o Arcebispo Primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, e muitas outras foram as entidades que assistiram a este acontecimento histórico do dia 8 de Abril. Saber qual é a função do voluntariado e como funciona o próprio voluntário, é isso que vamos tentar perceber junto de Abílio Moraes, é coordenador do voluntariado. Normalmente, estar num projeto destes ou entrar num projeto destes, como é que isto acontece? Qual é a sua função dentro desta organização? O meu papel é, depois das equipas estarem feitas, o Sandy Coordinator diz que tem um líder que quer vir para cá durante aquele tempo, se nós temos disponibilidade, já temos alguma equipa marcada ou não. E a partir daí existe toda uma comunicação entre mim e o próprio líder, onde acertamos ponteiros, ele começa-me a explicar. Os que já tiveram cá não precisam de grande coisa, tipo o caso do DA, que é a quarta vez, claro. E escolhe sempre a Semana Santa. Vem para aqui fazer o quê concretamente? Basicamente construir, dependendo da fase da casa. Sim, completamente. Em Portugal ainda faz mais sentido, porque cimento é coisa que não falta. Exatamente. E muitas vezes temos o conceito de, porque não são pessoas que da construção, você tem todo tipo de espectro de pessoas, desde médicos, juízes, miúdos que trabalham em supermercados e que têm uma vertente social muito grande e que juntam dinheiro para fazer este tipo de viagens e depois começam a ganhar amor por isso, e depois também é uma maneira de conhecer o país de forma diferente. Como é que funciona basicamente a viagem? Exatamente. Ora bem, uma viagem destas, dependendo de países para países, porque há países que o custo em si se torna mais elevado, nunca rondará sempre à volta de $2.000, $2.000 e tal dólares, entre os quais uma percentagem, eles pagam tudo, eles pagam hospedagem, eles pagam alimentação, transportes, tudo que seja dia cultural. Qualquer um comum dos mortais pode ser voluntário? Sim, desde que tenha boa vontade e consiga agariar o fundo para vir, penso que sim. É só preciso querer para se poder ser voluntário da Habitat Portugal. Sendo assim, o Duarte diz que é gratificante, é viciante, é mesmo viciante ser voluntário. É descarregar a energia toda com uma reta na mão, e depois é gratificante porque logo na primeira causa que eu fui, era uma casa onde viviam 6 pessoas, onde a única casa de banho que tinham era uma sanita direta a um esgoto, ao lado da banca onde cozinhavam e onde lavavam a louça. Portanto, a partir daí, acho que não precisa mais nada. E depois a parte gratificante vem no fim, quando a senhora vem e os filhos atrás a chorar, a dizer obrigado. Aí você vê que realmente que ajudou alguém. Qualquer pessoa pode ser voluntária? Qualquer pessoa. Você pode ser uma já. É. Impera saber ainda o que é a Habitat Portugal, e é isso mesmo que vamos perceber através da sua presidente, a doutora Helena Pina Vaz, que nos expressa também o seu sentimento do momento. Humanamente, qual é o seu sentimento neste momento? Olha, é mesmo muito bom, porque nós não tínhamos forma de fazer crescer esta filial de outra forma, se não conseguíssemos nós encontrar uma ideia geradora de fundos. Não conseguimos, porque a Habitat Internacional não tem capacidade de nos apoiar. Portugal não é considerado um país prioritário em termos das necessidades habitacionais, não por falta de visão da parte deles, nós sabemos isso, mas comparativamente a zonas do mundo onde de facto é nem um teto. Não é? Aqui é haver um teto e o teto não ter condições. E então o que eles nos fazem é, a filial tem carta branca para funcionar, desde que funcione sozinha e que tenha um muito bom desempenho. Portanto, nós temos de ter da parte dos nossos voluntários
uma avaliação, por exemplo, está aqui uma equipa que trabalhou connosco toda a semana, vai agora embora e preenche uma avaliação da experiência. E essas avaliações têm de ser sempre superiores a 90%. São consideradas, não é? Tudo. E é a principal base da avaliação do nosso trabalho. E tem de ser sempre superior a 90% a avaliação, porque se não for a filial é fechada. Pronto. Assim como não nos autorizam a abrir outras filiais no país. Nós podemos, como o Habitat for Humanity Portugal, abrir polos, mas não aceitam mais filiais. Portanto, nós sabemos que temos esta responsabilidade de crescer em Portugal, que depende só de nós, e então achamos que tínhamos de encontrar uma forma de fazer, e a criação desta empresa social foi a solução que nos pareceu melhor. É pouco comum em Portugal. E agora todas as doenças vêm para aqui, portanto o escritório fica ali, o armazém, porque nós rejeitávamos materiais doados por falta de possibilidade de os armazenarmos. Também estávamos a marcar hotéis, etc. Isto é tudo pago pelo voluntário, o seu alojamento, mas porque não? Estão connosco na nossa casa, estão à vontade, cozinham, fazem pequeno almoço. Por exemplo, amanhã à noite há aqui uma grande festa com esta equipa que está a chegar e vão ser os primeiros hóspedes da casa. É também um espaço de convívio. Exato. E depois a outra valência que para nós é importantíssima, que é abrir a outras instituições. A Pais em Rede já está aqui em força, aliás, eles vão tratar da horta e não só para desenvolverem atividades dessas de trabalho, mas também de lazer. Portanto, as empresas, para eventos, nós iremos alugar o espaço, mas para as instituições que precisam de um espaço para reuniões, para eventos, etc., nós cedemos o nosso espaço. Ficam as histórias, o que se faz como voluntário. Maria Teresa Mota, do grupo Mota em Gil e da Fundação Manuel António da Mota. Meti a mão na massa, já fiz paredes, já pintei casa, já interior, já pus azulejos no chão e também já cimentamos o chão todo antes de pôr a tijoleira. Só me lembro de chegar, não sei se isto é para ter alguma piada ou não, que uma vez chegando eu depois disse: esta casa não tem casa de banho. E disseram-me: tem, mas não tem buracos. Tinha lá uns pauzinhos, quer dizer, nós tiramos os pauzinhos e cimentámos tudo. Teve que ir o pistoleiro a correr, fazer os buracos, antes que aquilo secasse. Portanto, acho que olha, eu tive medo, porque a primeira vez que fui já tinha para aí 50 anos, e eu dizia assim: não me ponha a fazer uma coisa que eu fique, por exemplo, me derreio e não me levanto mais, algo que eu ajudo. Então lá fomos, e lembro-me perfeitamente que me disseram: então vais fazer de paredes. Eu disse: onde é que estão os tijolos? E mostraram-me os tijolos no fundo do jardim. Tem uma parte muito interessante desta associação, que é os moradores da casa têm que ajudar. Claro, se tiverem saúde para isso. Claro. A Fundação apoia as pessoas que não têm acesso. Se não tiver casa nenhuma, pode concorrer a uma habitação social. Mas se tiver uma casa que não tenha telhado, que seja toda esburacada, como é proprietária dela, não tem direito a apoio nenhum. E é essa gente que a Habitat apoia. É direcionada para essa gente. Normalmente as pessoas inscrevem-se nas juntas de freguesia, depois as câmaras envolvem-se para ver se aquilo é verdade ou se é uma segunda casa. Sim, claro. E depois arranca-se. Falámos ainda com um voluntário internacional, com o Doug, e conseguimos perceber as vantagens que agora existem com um local próprio para todos aqueles que queiram ser voluntários da Habitat Portugal. This is my 7th year doing the Habitat for Humanity trips. So Portugal is kind of one of those places that I fell in love with. The people are very welcoming here. Just working in the country is beautiful. So I get a little bit of both. I get to help people, and I also get to see a country that I love. With the Habitat, I've done El Salvador. I did Hawaii. And I'm going back to Hawaii after this trip, actually, with another team. And I'm planning to do Chile later this year. And I've also done a trip in Canada in Whitehorse, so up in the Yukon. I think it'll be a lot more fun where we can, in the past we're in a hotel, so sometimes it's very difficult when I get a meeting together and finding space to do that, and there's other guests around, but here we can meet and there's a pool outside and great place to relax, so after the workday we can come back and socialize a little bit and not have to worry about other people being around.
À conversa com José Manuel, tesoureiro da Habitat Portugal, ficámos a saber que o que fica são mesmo os gestos mais simples, aqui ou em qualquer parte do mundo. O voluntariado que eu fiz em Moçambique. O melhor beijo da minha vida eu recebi-o em Moçambique, aqui na face gravada de uma senhora que vivia, uma avó com 2 netos, debaixo de uma árvore. Construímos-lhe uma casinha lá, uma simples casa redondinha, uma coisa de 1 metro e pico de diâmetro, com como, com telhado em palha, mais nada do que isto. Que é possível naquela terra. Exatamente. Né? E as casas lá são doadas, enquanto que as nossas aqui acabam por ser custeadas depois pelas famílias que vêm, a preços bastante simbólicos, mas não deixam de ser custeadas, lá em Moçambique eram doadas. E então, no final, fizemos uma cerimónia que representava, digamos que a entrega daquelas várias casas, porque na altura, em 10 dias, nós fizemos 13 casas, não é? Conseguia-se fazer quase uma por dia. E o que é que acontece? Fizemos uma cerimónia de entrega das casas e então essa senhora que representou as famílias e eu representei a Habitat, deu-me aqui um beijinho, lá está, ficou gravado aqui para toda a vida. Claro. Em São Convívio presenciamos a inauguração da Domus. A Habitat Portugal tem a nova sede em Palmeira, Braga. Convidámos-los inevitavelmente a consultar o site da Habitat Portugal e conseguirem muita mais informação, porque o que vale a pena é voluntariar-se e ajudar o próximo.